Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver então as decisões publicadas agora na quarta semana de março de 2018 pela SDI e pela SDC do TST. Nós começamos então com uma decisão que propriamente não foi publicada, mas a SDI 2, no julgamento do RO 24059 de 2017, resolveu suspender o julgamento do processo e suscitar incidente de arguição de inconstitucionalidade em controle difuso acerca do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT. Esse dispositivo trata da correção monetária, do índice de correção monetária incidente sobre os créditos trabalhistas e, conforme disposto na Lei 13.467, seria cabível a aplicação da TR. Deve-se lembrar, então, que especialmente a partir de decisões do STF, o TST veio entender que a aplicação da TR para a correção de créditos trabalhistas, créditos judiciais trabalhistas, é inconstitucional, determinando a incidência do IPCA-E. Nesse caso, então, é de se esperar que em futuro próximo o TST se pronuncie pelo Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade desse parágrafo 7 do artigo 879. Em virtude de ser decisão recente, ainda não há distribuição a relator no Pleno e, consequentemente, não há repercussão para outros processos. Mas, entretanto, é interessante saber e, eventualmente, já suscitar essa questão em algum processo que esteja em curso. Outro caso que examinamos então é o recurso de revista 363 de 2011. Propriamente, ele foi julgado ainda em 2017, mas os embargos relativos a esse processo foram objeto de publicação agora recente. E essa decisão foi mantida, ou seja, aqui se compreendeu que no âmbito dos planos de compra de ação, o Stock Option Plan, é essa condição que retira dos obreiros o direito de opção de compra no caso de dispensa sem justa causa é considerada como uma condição meramente potestativa, porquanto dependente apenas do arbítrio do empregador, e assim se considerou que essa cláusula seria ineficaz e, consequentemente, se atribuiu uma indenização substitutiva do benefício que seria advindo dessa stock option. Nesse caso, se vê uma consequente limitação do poder discricionário ou poder regulamentado do empregador, mas é interessante observar a necessidade de um estabelecimento mais concreto, ou um estabelecimento mais reiterado da compreensão do TST acerca dessa matéria. O julgamento da SDI não foi acerca do mérito desse julgamento, foi uma questão apenas de admissibilidade dos embargos, e, consequentemente, a delimitação de quais seja a amplitude da discricionariedade do empregador no estabelecimento de condições que no plano de stock option é ainda discutível. É certo de que, tendo-se em conta que essa modalidade de plano de remuneração visa ao prolongamento ou atração de trabalhadores para para o trabalho em determinada empresa, pode-se haver uma certa incompatibilidade que a impossibilidade de fixação de marcos temporais ou mesmo condicionantes no caso de dispensa sem justa causa. Há necessidade de se aguardar o exame de outras causas semelhantes como essa para se dizer que há uma jurisprudência acerca do tema. Entretanto, é um sinalizador de que o empregador também se encontra limitado na fixação das regras relativas aos planos de compra de ação, o stock option. Passando então a julgamentos da SDI 1, nós vemos que nesses embargos 15 e 13 de 2012, se entendeu que essa cláusula de norma coletiva que trata da suspensão de plano de saúde custeado pela empresa após 180 dias do afastamento do trabalhador em fase da aposentadoria por invalidez decorrente do acidente de trabalho foi considerada como violadora do princípio da igualdade e caracterizando-se então um prejuízo ao trabalhador. Assim, esse tipo de cláusula que prevê a limitação do plano de saúde em virtude de aposentadoria por invalidez, pelo menos nesse caso, e em alguns outros que tratam de matéria semelhante, se vai caracterizando como uma cláusula inválida, ou seja, seria uma limitação à disponibilidade das partes negociarem em norma coletiva. Nesse outro caso, o agravo nos embargos 287 de 2010, se tem o esclarecimento de como se
tem a aplicação do item 5º da súmula 337. Aqui no caso, os arestos trazidos nos embargos não foram admitidos como servíveis à demonstração de divergência jurisprudencial porque não acompanhados de data de publicação nem indicação de fonte de publicação, mais especificamente o DEJT. No caso, o fundamento desse acórdão foi especificar que, mesmo a juntada ou a indicação de URL, ou seja, do endereço na internet, que corresponde ao inteiro teor de um determinado julgado, ainda que nesse URL constem a data de publicação e alguma referência à fonte oficial de publicação, ainda assim não se caracterizaria a comprovação da autenticidade desses arestos para demonstração de divergência jurisprudencial no âmbito dos embargos. Ou seja, há necessidade de que a parte, ao indicar a decisão para comprovação de divergência jurisprudencial, indique a data de publicação e a fonte de publicação, especificando que se trata do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. E a eventual, mesmo que a URL desse acórdão ou do inteiro teor desse acórdão indicasse essa data de publicação, pelo menos nessa decisão se reconheceu que não supre a necessidade especificada na súmula 337. Nos embargos 35200 de 2009, se especificou uma questão que por vezes traz alguma confusão para alguns advogados. No caso, o primeiro julgamento do URR determinou o retorno dos autos à instância de origem, ao Tribunal Regional, para continuidade ao julgamento de num determinado tema, julgando prejudicado o exame dos demais. Nesse caso, e essa é um motivo de confusão, há a necessidade de que a parte renove o recurso de revista, ou seja, se considera de que aquele novo julgamento do TRT caracteriza uma nova fase processual substitutiva dos atos anteriores, consequentemente, há necessidade de renovação do recurso de revista e não o mero aproveitamento daquele recurso de revista que porventura foi conhecido pela turma do TST, mas cujo exame dos temas remanescentes foi considerado prejudicado em virtude daquela determinação de retorno dos autos à instância de origem. A peculiaridade desse caso é que a SDI entendeu que a mera ratificação das razões já apresentadas no recurso anterior é suficiente, ou seja, o que é importante se ter é a manifestação de vontade da parte em promover um novo recurso. Assim, a mera reiteração das insurgências já expostas é suficiente para demonstrar o interesse no julgamento do recurso de revista quanto ao tema remanescente que ficou prejudicado. Ou seja, o importante é que a parte apresente claramente uma manifestação de interesse em recorrer, ainda que ela não traga necessariamente todas as razões do recurso de revista anteriormente interposto, que foi considerado prejudicado pela turma do TST, há necessidade que ela traga a manifestação de vontade, ou seja, decompondo de alguma sorte o recurso entre um aspecto volitivo, ou seja, da demonstração do interesse da parte, e um aspecto descritivo, ou seja, no qual a parte enumera e elabora as razões de sua impugnação. Um caso bastante particular, então, foi julgado pela SDI 2 na apreciação de um recurso ordinário em mandado de segurança. Aqui ele superou a presunção exposta na súmula 443 acerca do caráter discriminatório da dispensa de empregado que padece de neoplasia maligna, ou seja, de câncer. Aqui no caso, a peculiaridade é que se verificou que, ainda que se haja a presunção relativa de dispensa discriminatória em face da doença grave, no caso não se verificou que a patologia tenha acarretado estigma, ou seja, não foi a circunstância da pessoa, do trabalhador, ser vítima ser acometido do câncer que causou a dispensa, que justificou a dispensa, tampouco se caracterizou uma discriminação daquele trabalhador, pois ele, no caso específico, foi promovido por diversas vezes, mesmo após a apresentação de sintomas da doença. Assim, se confirma que essa presunção de caráter discriminatório especificado na súmula 443
tenham a natureza relativa e, consequentemente, admite-se que as peculiaridades do caso, e desde que se demonstre essas peculiaridades, se subtrai ou se supere essa presunção e não se reveja aquela dispensa que foi alegadamente discriminatória. O último caso que vemos aqui é o reforço do entendimento já expresso pelo TST, aqui no julgamento de um RO em dissídio coletivo, na qual se tem que as cláusulas que dispõem que as atividades selador, garagista, porteiro, vigia, faxineiro e outras que constituem atividades fins do condomínio residenciais, proibindo a contratação de empregados terceirizados para a execução desses serviços, além de afastarem o permissivo previsto na súmula 331, apresentam ingerência evidente na esfera de atuação dos sindicatos autores, implicando a restrição do mercado e atingindo a livre iniciativa empresarial para a consecução de um objetivo considerado regular e ilícito, podendo até interferir na própria sobrevivência de empresas prestadoras de serviço. Aqui o que se vê é esse reforço de entendimento já manifestado em outras oportunidades, nas quais se invalidam cláusulas que eram celebradas entre sindicatos de condomínios e sindicatos de empregados de condomínios, nas quais se proibia a terceirização de determinadas atividades no âmbito dos condomínios. O entendimento do TST, que se vai consolidando, ainda que de forma apenas majoritária, ou seja, alguns ministros não concordam com esse entendimento, é de que essas cláusulas caracterizariam essa restrição de mercado com um atentado à livre iniciativa empresarial. Haveria de se verificar, inclusive, alguma certa violação à lateralidade das obrigações contratuais, em virtude de que uma celebração de negócio jurídico privado entre duas partes causaria reflexos numa terceira que não teve oportunidade de se manifestar na elaboração dessa norma. E assim nós vimos essas principais decisões no período da quarta semana de março de 2018. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.